Vamos falar então justamente sobre o Senado e agora uma iniciativa para tentar frear a política desarmamentista de Lula. Olha só, o senador Marcos Duval protocolou no Senado um projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto presidencial de Lula que dificulta o acesso a armas e munição no Brasil. De acordo com o parlamentar, o texto contraria o espírito da lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dá ao cidadão o direito de adquirir armas de fogo, desde que cumpridas as exigências legais. O senador Luiz Carlos Reins também protocolou um projeto de decreto legislativo com a mesma intenção. Segundo ele, o decreto de Lula possui uma série de inconsistências legais e fere vários artigos da Constituição. Começo com você, Zé. Será que dá para impedir esses planos de Lula? O que achou dessa iniciativa? Dessas duas, do senador Duval e do senador Reins? Pelo menos leva para o campo próprio esse debate. A Constituição brasileira garante o direito de defesa, né? E ninguém faz a defesa com unhas como se fosse gatos. Faz com armas. Se o assaltante, o bandido, o agressor, qualquer agressor vem com armas, se faz a defesa com armas. E a Constituição garante. No Estatuto do Desarmamento, tentaram no Congresso Nacional, era um outro Congresso Nacional, um outro momento, né? Tentaram desarmar a população. Mas aí alguém teve a ideia, né? E foi o Fraga, o deputado Fraga, que agora está de volta à Câmara dos Deputados, eleito aqui pelo Distrito Federal. Ele apresentou uma emenda dizendo o seguinte: tá bom, vamos aprovar o Estatuto do Desarmamento, mas vamos incluir no Estatuto uma consulta popular, um plebiscito. É um referendo para ver se o Estatuto será ou não aplicado. E aí o que é que deu? A população disse não ao Estatuto do Desarmamento. E aí quem propôs exatamente o plebiscito entendeu o seguinte: esse não aí é porque o Estatuto era assim, muito mais rigoroso, que proibia fabricar armas no Brasil e importar. Veja a profundidade do Estatuto do Desarmamento. E entendeu que o não era só sobre porte de armas. Mas o porte de armas, pelo Estatuto, é possível. E centralizaram tudo nas mãos da Polícia Federal, que dizia não. Todo mundo ia lá, pedia, dizia não. Porque a regulamentação, através de decreto, dava à Polícia Federal um poder absoluto de dizer não ao porte de armas. E não deveria ser assim, né? O Estatuto diz que o porte é possível. E aí veio o presidente Jair Bolsonaro, que discutiu durante a campanha eleitoral, foi eleito diante desse debate, né? E regulamentou o Estatuto do Desarmamento, dizendo: olha, as pessoas têm o direito, e pelo Estatuto têm o direito, inclusive, do porte de armas. E aí vem agora o PT e cancela a regulamentação. Eu acho muito bom que o Congresso Nacional entre nesse debate. E aí veremos. Eu tenho a certeza de que, pressionado, empurrado pela opinião pública, os deputados e senadores vão fazer uma regulamentação muito melhor do que, inclusive, a do presidente Jair Bolsonaro, que ele estava limitado, né? Agora o Congresso tem poderes maiores para poder regulamentar essa situação, inclusive liberar o porte. O Congresso tem esse poder, porque a Constituição já garante o direito de defesa. Então, pelo menos, o assunto vai para o campo próprio, para o Congresso, que deve discutir a legislação no Brasil. E você, Fernão, o que achou dessas reações dos senadores? É a mesma coisa que o Zé Maria, quer dizer, finalmente a discussão vai para o lugar certo. O Congresso é que tem todos os poderes, não são só esses. A ditadura não tem nem a ditadura que se ensaia por aí, né? Não tem nem a lei, nem o Congresso Nacional, nem as Forças Armadas, sejam os militares, sejam as polícias estaduais, ao seu favor, né? O que ela tem é exclusivamente o Supremo Tribunal, o Poder Executivo, um certo contingente da Polícia Federal pequenininho, e principalmente a ousadia que ela tem e a desarticulação do resto do Brasil, né? A falta de qualquer ideia sobre para onde ir e o que exigir que o resto do Brasil mostra todo dia, né? Então nós ficamos nessa coisa de ou lulismo ou militar, ou, né, que já mostrou definitivamente o nada para onde ela caminha, né?
Então, as prioridades são essas, quer dizer, a batalha decisiva será no Congresso, começa, como disse o Gerson, e eu tenho repetido aqui também, com a eleição do presidente do Congresso e a remoção do carcereiro da vontade popular, em cujas mãos está hoje a presidência do Congresso, né? E nós precisamos trabalhar para estabelecer uma nova utopia, que eu acho que deve ser a de sempre, quer dizer, pôr o povo no poder, finalmente, depois que nós já experimentamos tudo mais e quebramos a cara, né? Pôr o povo no poder, mas agora com a definição objetiva dos meios para conseguir isso, que são aqueles que eu venho batendo aqui, né? Voto distrital puro com recall, né? Como primeiro passo, depois a conquista dos direitos de iniciativa e referendo de leis e, finalmente, o de retenção, de eleições de retenção de juízes, né? Para conseguir isso, o Congresso tem mais duas pautas que tem que entrar imediatamente também no rol dos debates, que é uma, como conter o Supremo Tribunal, né? Com a retomada do Senado da República pelos eleitores, isso aí já fica meio caminho andado, mas deve ser complementado com uma emenda constitucional para reforçar os limites da atuação do Supremo Tribunal. E outra que vai ter que fatalmente ser discutida, que é a de como dar poder de enforcement, de imposição da lei, né, para que se constitua isso que para o nosso lado, isso que o Lula espera constituir para o lado dele, né, com os métodos dele. Portanto, o que nós vamos ter é uma corrida, né? O Lula, que é macaco velho, né, já descobriu faz tempo que essa batalha vai ter que ser a do Congresso, que a batalha decisiva é a do Congresso, né? Ele vai votar para o Congresso com o seu poder dos métodos já conhecidos, que começa com essa farta distribuição de ministérios e por aí, né? Mas a corrida deles é para legalizar a posteriori todos os atos ilegais da ditadura, né? E tornar eles daqui para frente legalizados e corriqueiros, né? E a corrida do Brasil da resistência democrática deve ser a inversa, né? A de pressionar o Congresso, e a pressão popular, se ela vier com a força toda que ela tem, ela é irresistível e derruba até governos do PT, como nós vimos há pouco tempo atrás, né? Para reafirmar o Estado democrático de direito e reinstalar os seus devidos instrumentos, que são os três poderes da República, funcionando como eles devem funcionar, né? Um legislativo, um judiciário, um Ministério Público, né? E cercando o executivo e fazendo ele funcionar dentro dos parâmetros da civilização. É essa corrida que está anunciada. Coronel Gerson Gomes, queremos ouvi-lo também. Coronel, temos 3 minutos. O Senado realmente é a chave, né? E nós já observamos que mesmo no Senado nós temos uma realidade, né, que precisa ser considerada. Primeiro aspecto que me chama a atenção e eu compartilho com a nossa audiência. O PSDB, ele não embarcou no governo. Isso é uma sinalização interessante, que o novo presidente do partido, o governador do Rio Grande do Sul, ele representa, de certa maneira, uma ala da social-democracia, bastante alinhada com algumas pautas globalistas, tem interesses que nós percebemos convergentes até com grupos como o George Soros, e nós somos bastante críticos e às vezes até pensamos que há uma convergência total entre o que nós convencionamos chamar de esquerda, ou aquilo que o próprio Brasil Paralelo nos ensinou do teatro das tesouras. No entanto, para a nossa audiência, que é muito sofisticada, entende e com a ajuda principalmente do Zé Maria, que conhece os bastidores, eu percebo que o PSDB hoje, ele forma uma federação que está constituída até 2026, ou seja, nós teremos que conviver com essa federação
com o Cidadania. No Cidadania, eu vejo, por exemplo, um senador que foi o cabeça, que talvez tenha sido o líder daquele movimento da Lava Toga. Quem sabe, né, nós não percebemos que dali surge um grupo que queira se juntar ao PL, que queira se juntar aos republicanos, que queira também se juntar ao próprio PSD de Kassab, que tem ministérios no governo Lula, mas é também o grande articulador do governo do Paraná e de São Paulo, faz o meio de campo entre aqueles que apoiaram o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, está no ministério de Lula. Então, há muito espaço de negociação. O próprio MDB, que nós percebemos ali com a Tebet representando uma parte do MDB, existe o MDB do Renan Calheiros, do Jader Barbalho e seu clã, mas também existe o MDB ligado à atividade rural, existe o MDB do interior do país, do setor produtivo. Então, há muita negociação. E eu creio que nós entramos no momento em que o eleitor tem que pressionar os seus senadores, aqueles que vão assumir no dia 1º e aqueles que vão dar continuidade. São mandatos de 8 anos. E o pior do que isso, a nossa legislação e aquilo que o Fernão sempre nos alerta, que nós precisamos olhar para a reforma política, nós temos um Senado em que nós não sabemos sequer quem serão os senadores que estarão no dia 1º, porque vários assumirão ministérios, outros passarão para os suplentes e nós nem sabemos quem são esses suplentes, mas nós precisamos nos conectar com os representantes de cada estado e pleitearmos que o país volte ao equilíbrio mínimo e que essa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal seja contida no Senado, que é o local constitucional para que isso seja feito. Então, mãos à obra, nós eleitores e a nossa audiência. Busque os senadores do seu estado. Existem pelo menos 3 nomes para você estar se conectando e pressionar para que o país volte à normalidade mínima por intermédio da intermediação do presidente do Senado, que tem a autoridade de engavetar ou de colocar em discussão pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte. Para você que está chegando agora, a gente segue falando aqui sobre o projeto de decreto legislativo do senador Marcos do Val, que tenta derrubar o decreto presidencial de Lula, que restringiu medidas adotadas pelo governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, que facilitaram a compra de armas e munições no Brasil. Portanto, o senador do Val tenta reverter esse decreto do Lula, que, por sua vez, tentou reverter a política do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Agora, Fernão, Lara Mesquita, a gente está inclusive aqui no aguardo, o senador vai entrar ao vivo com a gente daqui a pouquinho, mas enquanto isso queria te ouvir, Fernão, sobre essa composição que teremos do Congresso do novo Congresso que vai ser empossado agora, ainda nesse primeiro semestre. A gente falou bastante na época da eleição que teria havido uma mudança significativa, seria um Congresso mais conservador, uma vitória da direita nas urnas em outubro. Você acredita que haverá, na prática, mudanças significativas no comando ou no funcionamento do Congresso Nacional depois, dada essa nova configuração, Fernão? Tem tudo para ver, porque você tem a configuração numérica do Congresso, do novo Congresso, permite uma série matematicamente, uma série de reformas, inclusive emendas constitucionais e reformas que precisam de quórum qualificado, né? Nós estamos, nesse sentido, num bom momento. É claro que o Congresso é ainda vulnerável a todas aquelas falcatruas que a gente conhece, mas o Congresso é o poder eleito, é o poder mais sensível à força da opinião pública, e como a força da opinião pública está mais alerta do que nunca, desde esse extremo que é representado por esses manifestantes, até o pessoal aqui mais contido, mas não menos indignado, né? Essa opinião pública tem que se manifestar no lugar certo. Quer dizer, se ela fizer pressão suficiente sobre esse Congresso, né, e der a entender ao Congresso que neste momento do Brasil, o Brasil espera dele que ele se comporte como um verdadeiro Congresso, ele responderá, como já respondeu antes, até derrubando um governo do PT, uma coisa que para mim naquela altura foi muito surpreendente, né?
esse Congresso tem tudo para fazer isso, tem todas as condições, desde que o Brasil estenda a mão para eles e eles sintam que tem esse apoio do Brasil. Eu acredito firmemente que muitos brios que estão enterrados e soterrados no desânimo até na venalidade poderão ser recuperados, e esse Congresso poderá agir de acordo com a distribuição numérica que o eleitor deu para ele. E agora sim, o senador Marcos do Val em contato com a gente aqui, ao vivo, em Os Pingos nos Is. Senador, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Queria que o senhor nos explicasse exatamente como é que vai funcionar esse projeto de decreto legislativo, como é que ele caminha a partir de agora, quais são os próximos passos. Boa noite, senador. Boa noite. Bom, primeiro, ele é só um dos movimentos que eu fiz, porque o que está acontecendo? Na verdade, o presidente Lula, no dia 1º, a gente não pode achar que alguém que está na função de presidente da República pela 3ª vez seja alguém inocente, puro de coração e tudo mais. Para chegar onde chegou, tem que ter muita malandragem, vamos dizer assim. Bom, na assinatura do decreto, não cita nada mais, nada menos do que está por trás do decreto, a verdadeira intenção. Primeiro, bem rápido, para dizer que é inconstitucional. No decreto, está querendo mudar o artigo 4º da lei do desarmamento, que fala que compete às Forças Armadas o controle, fiscalização sobre os CACs. Quando ele está falando para, então, passar para a Polícia Federal, ele está mexendo na lei que está em vigor por um decreto. Ou seja, já está inconstitucional. Então, isso, já até tive uma reunião com Aras e isso é fato, claramente, chega a ser grotesco, e pensar que ele assinou um documento, um decreto como esse, sem saber que era inconstitucional. É muita malandragem. Mas eu vou avançar, isso não é o problema. Isso é o mais fácil de ser resolvido, essa questão que é óbvio. Isso é óbvio, não tem como dizer que 2 mais 2 são 6. Tá 4 e acabou. Bom, o que tem por trás disso? O que tem por trás é que ele colocou 60 dias para quem está registrado e cadastrado no Exército, seja registrado e cadastrado na Polícia Federal. Bom, humanamente impossível. Eu conversei com a cúpula do Exército e conversei com a cúpula da Polícia Federal. Resumindo, disseram que é humanamente impossível, ainda mais em 60 dias. Disseram que levaria alguns anos. E tem outra notícia que é impressionante. Os dois, comando do Exército, comando da Polícia Federal, disseram que só ficaram sabendo do decreto pelo Diário Oficial da União, ou seja, eles nem foram consultados antes se havia possibilidade, se o tempo era viável, se tinha condições ou não, se era dentro da Constituição, se não era, nada disso. Simplesmente colocaram um papel e o presidente assinou. Então não dá para falar que ele assinou um documento depois de estar pela 3ª vez como presidente da República sem ter conhecimento do conteúdo. Então isso não cola. Bom, o que vai acontecer? O que aconteceria se ninguém fizesse a checagem disso? Daqui a 54 dias, todos os CACs do país passariam a estar cometendo um crime de posse ilegal de arma. A Polícia Federal seria acionada para verificar quem não se recadastrou, que é a grande maioria, quase 2 milhões de armas tem registrada no Exército. A Polícia Federal ia lá, bater na porta, mandar de prisão, posse ilegal de armas e armas restritas, pegaria aí 6 anos de cadeia, teria sua arma recolhida, deixaria de ser réu primário e acabava com a vida do CAC. Então, esse discurso do presidente de dizer, vamos unir o Brasil, estamos chegando com uma nova política, isso é hipocrisia, é mentira do presidente. Chega a ser crueldade o que ele fez naquele primeiro dia, e também responsabilizo o ministro da Justiça. Então, não dá para dizer que foi feito, a gente não percebeu isso. Então, já parte de 2 graves pontos. Vem pior. Nós temos, assim, eu apresentei o PDL,
O meu partido, Podemos, junto comigo, já está apresentando uma ADIM no STF. Já mandei hoje um ofício para o diretor da Polícia Federal para dizer a constitucionalidade, se há dentro do decreto, e como ele vai executar o recadastramento dessas 2 milhões de armas. Eu quero ver a resposta dele. A Polícia Federal é uma polícia eficientíssima, corretíssima, honestíssima. Eu tenho um relacionamento fantástico com todos os delegados e eu sei que ele vai ser realmente sincero na resposta. Bom, outra coisa, já fiz também a convocação do ministro da Justiça, a convocação para estar nas comissões a quais eu sou vice-presidente, que são a Comissão de Segurança Pública, já foi enviado o ofício, para a Comissão de Transparência, que eu também estou como vice, e também para a CCJ. Então, estamos cercando de todos os lados, não vai ter outra alternativa, o decreto vai cair. Todos os juristas, né, reuni com o presidente, reuni com Aras e tudo está muito claro, definido, resolvido. A maldade que está por trás disso, o que é pior, que eu vou falar para vocês ainda. Sabe o que acontece? Nem precisava, porque a Polícia Federal já tem dentro da sua estrutura o sistema que coliga com o Exército. Então ele tem acesso às informações do CAC, endereço, arma, qual calibre, todas as informações. Ou seja, nem precisava estar fazendo mesmo que fosse constitucional, não precisaria nem fazer esse recadastramento, porque o sistema Sigma e Sinab já estão em comunicação. Então, olha o nível do absurdo. Certo. Senador, nível de absurdo. Nosso tempo está um pouco apertado, a gente está com pouco tempo. Eu vou passar para o Paulo Figueiredo, ele vai fazer mais uma pergunta. Peço que o senhor seja um pouquinho mais breve na resposta e o Paulo vai ser breve também na pergunta. Diga lá, Paulo. Senador, eu vou ser bem breve. Pelo que eu entendo, o principal caminho, obrigado pela entrevista, antes de tudo, pelo que eu entendo, qual o caminho que o senhor vê mais chances de evitar que esse decreto seja levado adiante? Porque, pelo que eu entendo, se ele for, o objetivo final é a criminalização dos CACs. Você vai ter quase 2 milhões de pessoas tendo as suas armas de forma ilegal. E aí é ótimo que o governo escolhe 2 milhões de pessoas, consegue escolher inclusive pessoas bem, em geral, são mais conservadoras, né, representam conservadoras, e consegue ter todo mundo na mão para ser processado criminalmente. Tira o réu, as pessoas deixam de ser réu primário, passam a ter a sua vida na mão do governo, né? Um expediente até assustador. Não sei nem como é que se faz para processar na justiça 2 milhões de pessoas. Qual que é o caminho que o senhor acha que tem mais chance de dar certo? PDL ou Supremo Tribunal Federal? Eu digo isso porque o Supremo Tribunal Federal geralmente age contra o direito das pessoas terem arma e não em favor. Inclusive, eles manifestam ideologicamente que são contra a ideia das pessoas de bem terem armas. Bandidos não, bandidos eles estão de boas. Nós temos, assim, temos períodos, mas que o decreto vai cair, isso é fato, não há dúvida. Nós, pelo STF, e o Podemos apresentando, vai ver qual ministro está de plantão, ele vai ver que é inconstitucional, porque está na lei, no artigo 4º, que cabe ao Exército essa fiscalização, esse registro, esse controle, não à Polícia Federal. Então, o decreto não pode mudar uma lei, não é o poste que mija no cachorro, não é a banana que come o macaco. Então, é uma coisa assim, descaradamente plausível, assim, você não precisa nem convencer. O que é importante, que eu quero pegar o gancho e deixar claro para quem pensa que a arma registrada do cidadão que segue a lei vai para o crime, é mentira, isso é coisa de passado, 10, 15, 20 anos atrás. Sabe o que o traficante... Já tive reuniões com traficantes, só para vocês terem ideia. Eles disseram o seguinte: Duval, eu não era senador antes, Duval, o que nós fazemos? Quando vem arma roubada para cá, para a comunidade, a gente manda devolver para a delegacia mais próxima e penalizamos quem trouxe esse armamento para cá. Mas sabe por quê?
porque vem a polícia toda atrás buscando essa arma e a gente deixa de fazer e faturar por venda de droga. Então, é um prejuízo para o tráfico. Então, para nós, é melhor, mais barato, fazer com que o grupo que tem a especialidade de fazer contrabando de armas, eles contratam, pagam para 30, 40 armas, mais grossos calibres, a maioria vem do Paraguai, vem essas armas novinhas, nunca usadas, e aí, cai na mão do tráfico, eles vão lá e vão trabalhando cada vez com armas mais potentes. Então, esse discurso que a esquerda tem, que chega a ser irritante, de falar, mas a arma do cidadão de bem, que está registrada, vai para a mão do criminoso. Mentira! Isso é a mesma coisa de eu falar, qual é a sua TV de hoje? É com a antena e você bota um bombril em cima para ter um bom sinal? As coisas evoluem. Então, não há essa coisa. Eu vou dar um testemunho aqui, que o policial que faz a minha segurança, infelizmente eu tenho que ter o segurança, para mim é igual ter uma tornozeleira eletrônica, para me monitorar. Eu tenho um policial do Senado que faz a minha segurança, ele foi descer para fazer um lanche, nisso chegou os soldados do tráfico, reconheceram ele como policial, resumindo, começaram a dar coronhada, ele todo ensanguentado, começaram a falar, então agora nós vamos matar. Quando começaram a fazer a posição de matar ele, isso já tinha tomado a arma dele e tudo mais. Ele conseguiu, porque estava todo ensanguentado, depois eu mostro a foto, ele conseguiu se desvencilhar e fugiu, achando que ia tomar um tiro pelas costas. Conseguiu entrar num pronto-socorro, foi rapidamente atendido, vocês não vão acreditar na foto, e isso ele já tratado. E aí o que aconteceu? Chegou um senhor de idade com um pacote de pão na mão, e falou, isso aqui é para entregar para o rapaz que chegou ferido aqui. Quando ele recebeu o pacote, quando ele foi abrir, o que tinha no pacote? A arma dele. Sabe por que o traficante mandou entregar a arma para ele? Porque o traficante não quer ter prejuízo. Não quer ter prejuízo, o foco dele é vender droga, fatura milhões. E aí ele vai querer fazer com que porque no meu estado, cada policial que apreende uma arma, cada arma vale R$200. Então o que faz isso? O policial com sangue nos olhos, correndo atrás de armas ilegais, não é correndo atrás dos CACs, não é correndo atrás de cidadão que segue a lei na risca. E aí vem o presidente da República, de forma irresponsável, no primeiro dia, já assumindo o primeiro dia com discurso de paz, de unificação, ele assinar um decreto sabendo que em 60 dias ia criminalizar mais de 2 milhões de brasileiros. Não dá para achar que é inocência, é maldade isso. Desculpa o desabafo. Imagina, dá tempo de uma última pergunta, Coronel Gerson Gomes. Vai lá, Coronel, rapidinho. Senador, primeiro, parabéns pela sua iniciativa. Segundo, nós percebemos que há um desconhecimento desse assunto que tenta ser tratado com uma exploração política, mas na verdade eu estou com um site aberto aqui do Exército, são muitas atividades de coordenação e que há uma capilaridade no país inteiro e somente as Forças Armadas têm como fazer esse tipo de atividade, não porque as Forças Armadas queiram, porque eu já tive esse encargo e é uma tremenda de uma dor de cabeça. No entanto, nós da Polícia Federal são 5 mil homens, né? 5, 6 mil homens. E não tem presença nacional. E não tem presença. Você imagina se você tivesse que ver tudo sobre blindagem automotiva, sobre emissão das guias de tráfego, ter que fiscalizar as lojas que fazem a comercialização, inclusive tem comercialização de tipos de armas diferentes, a transferência de titularidade, o que faz o colecionador é diferente do que faz o caçador e principalmente do que faz aquele que vai para o stand de tiro praticar, que é o tiro desportivo, ou seja, há um desconhecimento desse assunto, tentando imputar sobre os CACs exatamente aquilo que nós gostaríamos de ver a Polícia Federal fazendo com os traficantes e com aqueles que têm as armas no crime. Sabe, eu tentei marcar uma reunião com o ministro antes da início a esses processos. O ministro simplesmente não me recebe, não atende meu telefone e nem me responde. Ou seja, além de ser claramente um ministro que não entende absolutamente de nada de segurança pública. É um caiu de paraquedas e é conhecido por ter feito um projeto para presos, para dar aula de defesa pessoal para presos.
tinha que estar dando para a família que foi violentada. Então, assim, umas coisas assim que é absurda. Você vê um presidente pela terceira vez jogando na nossa cara ministro sem competência para assumir o país, o Brasil, que a gente estava saindo da pandemia. Hora nenhuma esse presidente falou das consequências da crise mundial da pandemia, aí vem falar que está recebendo um país de não sei o quê. É muita hipocrisia. E tem outra, é importante dizer, deixar claro, nós precisamos, o seguinte, unir. A direita precisa se unir, porque eu não vejo a esquerda se debatendo em rede social. A direita tem isso. Nós temos que parar, tá todo mundo unido. Claro que ninguém concorda com tudo com o outro, mas a gente precisa estar junto. E eu estou fazendo todos os esforços para esse decreto cair, que não vai ser difícil, tá fácil, tá mole, só que pena que hoje é sexta-feira, mas na segunda-feira eu vou dar, falta mais um que é pro STF, o resto já está tudo já encaminhado. Já avisei o presidente do Senado sobre o meu PDL, ele já entendeu, é uma pessoa que eu considero e ele disse que vai dar prioridade. Então, nós precisamos desmascarar esse governo mentiroso que está apenas uma semana e já está condenando o cidadão de bem. Aí eu falo o seguinte, olha, você acha que a pessoa que quer cometer um crime vai passar por toda essa sabatina? Eu disse, para uma emissora esquerdista, eu disse o seguinte, vamos lá, você fez aí o seu curso de jornalismo, você fez todas as matérias e passou com nota boa, nota 7, nota 8, nota 10, aí concluiu o curso, o seu curso de nível superior de jornalismo, você vai lá pegar seu diploma com o diretor, aí ele fala, sinto muito, eu não vou te dar esse diploma porque acho que você vai cometer algum incidente lá fora. Não vou te dar esse diploma. E tem mais. Me passa tudo que você tem, que você estudou, seus livros, seus arquivos, e também a partir de agora, sinto muito, mas você vai estar sendo condenada e provavelmente 6 anos de cadeia. Tem uma coisa a nível do absurdo. Quem quer cometer crime vai fazer todo esse trâmite para poder... Eu botei na placa da minha casa, tem lá, morador armado, não entre. Tá lá, eu posso mandar foto para vocês. Enormes. As pessoas passam e falam, meu Deus, mas antes tinha cão bravo, não entre. Agora, morador armado, não entre. Mas ele vai entrar para roubar sua arma. Ele sabe a planta baixa da minha casa, ele sabe aonde está a arma, ele sabe onde eu estou, fazendo o quê? É lógico que ele vai entrar e vai tomar um tiro. Então, a minha arma protege a vida. Aí a esquerda vem, porque senador, a arma foi feita para matar. Não, a arma foi feita para proteção da vida. Por isso que a Ucrânia ficou pedindo, pelo amor de Deus, para o mundo, para mandar armamento para lá, para proteção da vida dos ucranianos. Então, senador, é uma coisa mais óbvia do que isso, gente. Nosso tempo está esgotado, mas quero agradecê-lo muito, o senador Marcos Duval, pela presença aqui com a gente. Bom final de semana, até uma próxima, senador. Até a próxima. Agora eu sigo aqui com a turma aqui.